queria também fazer um comentário breve sobre isso tudo, porque como tanto a Denilde quanto a Isabela falaram, né, essa declaração do Bolsonaro, ela tem um impacto. O Bolsonaro, ele tá reconhecendo, né, publicamente que o que houve nesse tarifaço foi uma sanção, né? Ou seja, que o presidente Donald Trump, né, o Bolsonaro acaba confirmando que o presidente Donald Trump pune empregos no Brasil por ele, em nome dele. Ele está colocando isso como uma sanção, né? O governo dos Estados Unidos, apesar de dar a entender isso, ele fala, é um tarifaço, tudo isso, mas não estava indo na linha de sanção, de uma punição direta. E o Bolsonaro assume isso, fala, isso aqui é uma punição mesmo. Não gosto de ver o que está acontecendo, mas é o que está acontecendo e o Brasil tem que mudar para que a gente possa reverter essas sanções. E mudar significa o quê? Significa ele ficar livre do chilindró, que ele avança velozmente em direção ao chilindró, à medida em que o julgamento contra ele no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, entre outros crimes, avança. E a chance dele ser condenado é muito grande, né? Muito grande mesmo. Agora, ou seja, a sociedade brasileira, ela está neste exato momento colocada contra a parede, ela está sendo chantageada por um governo estrangeiro que se aliou a um grupo político que estava no poder no Brasil, que saiu, perdeu a eleição, não aceitou a eleição e desde então vem tentou minar a democracia brasileira com uma tentativa de golpe. Essa nação estrangeira, que é um grande parceiro do Brasil, importantíssimo parceiro, o governo que é aliado politicamente a esse grupo que perdeu a eleição, né, ouviu, né, as demandas, ouviu os clamores desse grupo, né, que vem conspirando contra os interesses nacionais, e aí o que acontece? Esse grupo entregou para essa nação estrangeira justificativa para botar o Brasil contra a parede. E aí quando eu falo Brasil contra a parede, não é o governo Lula, não é só o STF, não é o Congresso, é o Brasil como um todo, porque o emprego de muita gente que está nos acompanhando agora vai ser prejudicado diretamente por conta disso. Né, a renda, a receita de uma série de empresas que talvez alguns dos gestores também estejam nos acompanhando agora, também serão prejudicados por conta disso. Então, o ponto no final das contas, né, é o seguinte, imaginem o primeiro comando da capital, aquela máfia, né, emitindo um salve para que todos os seus membros toquem o terror em São Paulo, até que um dos seus membros, o Marcola ou qualquer um das lideranças, seja libertado. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência vai falar, o Estado brasileiro não pode ceder à chantagem. O Estado brasileiro não pode liberar alguém que cometeu crimes graves por conta de uma chantagem. Só que interessantemente é que a gente ouve aqui e ali algumas pessoas falando, talvez fazer isso seja o melhor. Ou seja, você tem um presidente da República que cometeu, né, o que tudo indica, porque está sendo julgado, mas teria cometido um crime grave, que é um crime de lesa pátria, que é um crime contra a democracia, que atinge milhões e milhões e milhões de brasileiros, né, que se tivesse tido sucesso, nós viveríamos uma ditadura hoje. Acontece o quê? O presidente de outro país lança um salve, né, no Brasil, né, um documento dizendo, olha, se vocês não fizerem isso, se vocês não pararem de julgar o Bolsonaro, a gente vai implementar isso aqui, as tarifas, e vai ser milhares de empregos e bilhões de dólares perdidos. É chantagem também. E como chantagem tem que ser considerado e como chantagem tem que ser entendido. Né? E para terminar, né, não é qualquer chantagem. Basicamente, o governo norte-americano quer que o governo brasileiro haja como uma Venezuela. Olha que loucura. Os bolsonaristas reclamam o tempo inteiro que o Brasil é uma Venezuela, só que eles estão querendo, neste exato momento, que a gente haja como Nicolás Maduro atropelando instituições para garantir a impunidade do ex-presidente da República. Né? É uma coisa tão inacreditável que o Brasil se tornou pauta de uma série de veículos de comunicação ao redor do mundo na última semana. De que Trump resolveu atropelar mesmo, usa o tarifaço como instrumento, mas resolveu atropelar a democracia brasileira. No final das contas, esse pessoal adora falar de boca cheia em democracia, mas o hálito ruim que exala mostra que, na verdade, é um cinismo muito grande e que nunca foi a respeito de princípios democráticos, foi a respeito de poder e de ódio.